Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, onde nós vamos falar como você pode emagrecer e alcançar a definição muscular 2 vezes mais rápido, aplicando os princípios que eu vou ensinar para você aqui hoje. Se você precisa emagrecer, ter mais definição e quer alcançar isso de maneira mais rápida, eu vou ensinar vocês a como fazer isso na academia, ou em casa, ou na rua. Beleza? Você gostaria de alcançar os seus resultados 2 vezes mais rápido do que você poderia alcançar normalmente? Sim ou não? Deixa aqui seu comentário para mim. Muito bem, pessoal, muito bem. É comum as pessoas elas procurarem uma academia ou algum programa de resultados, né? Porque elas estão querendo melhorar a sua forma física e alcançar o emagrecimento ou a definição. E eu vejo, nesses anos todos de experiência na academia e dando aulas de ginástica e ajudando pessoas a emagrecer, que existe alguns erros comuns, ou seja, a falta de aplicação de alguns princípios que retardam o aparecimento do resultado. Beleza? Então, o primeiro princípio que você deve seguir para acelerar os seus resultados é o princípio da continuidade. Parece simples, mas não é fácil. O que é o princípio da continuidade? É que você deve manter uma constância no seu treino. Se você começa a treinar essa semana, semana que vem você não vai, na outra semana você vai 3 vezes, na outra você faz 2, depois você não vai de novo, dificilmente você irá alcançar seu resultado. Para que o resultado apareça, você deve ter continuidade. Outro erro muito comum que eu vejo no momento que as pessoas se matriculam na academia e vão conversar com o professor, é que elas botam uma meta e não conseguem cumprir com relação à quantidade de vezes que ela vai à academia. Por exemplo, ela fala para o professor que vai treinar 5 vezes na semana. Aí você puxa o histórico dessa pessoa e você acaba percebendo que ela vai em média 3, ou 2, ou 4, e dificilmente foi 5 vezes na semana. Por quê? Por que isso atrapalha o resultado? Porque quando você fala para o professor que irá 5 vezes na academia, ele prepara um treino para 5 vezes. Logo, se você for menos, você acaba perdendo um dos treinos. E isso é ruim para o resultado, certo? Às vezes você vai deixar de treinar uma musculatura, às vezes você vai deixar de dar o estímulo que você precisaria dar. Então, o meu conselho é: comece aos poucos e vá acrescentando mais dias de acordo com a sua agenda. Falando em agenda, outro ponto importante é você tornar a prática de atividade física essencial, né? Ou seja, prioritária na sua agenda. Esse é outro ponto que eu percebo que é muito comum. As pessoas começam na academia e elas falam que não, eu vou depois do trabalho, eu vou quando tiver tempo, e acaba que o trabalho se estende mais do que deveria, que o tempo que você falou que deveria ter não aconteceu e você acaba faltando da academia um dia. Aí depois você falta a academia o segundo dia e você acaba desistindo de começar a fazer exercício físico. Por isso que é importante você ter prioridade. O que eu percebo nas pessoas que conseguiram emagrecer, ter mais definição, é que elas têm um horário definido e elas estão sempre lá no mesmo horário. Seja para fazer 2 vezes na semana, seja para fazer 3 vezes na semana,
seja para fazer 4 vezes na semana. Elas estão sempre lá no mesmo horário, treinando e treinando e treinando. Então, o princípio da continuidade é o primeiro ponto que você tem que ter para acelerar o seu emagrecimento e a sua definição. Beleza? Outro ponto importante é que depois que você começa a atividade física, né, você começou a atividade física, você vai receber lá na academia uma fichinha de musculação ou um treino no seu aplicativo, enfim, diversas formas o professor pode lhe entregar este treino. E aí, vamos dar um exemplo que ele colocou lá para você fazer o leg press, 3 séries de 10 e com um intervalo de 1 minuto. E você está lá sempre fazendo. Essas 3 séries de 10, elas são o volume. Porém, você deve fazer essas 3 séries de 10 na intensidade correta e com a técnica correta. Então, o segundo ponto é você ter uma boa execução do exercício para que você previna lesões, você previna o aparecimento de uma síndrome de desbalanceamento muscular ou alguma dor que irá fazer com que você pare o seu treino no futuro. Olha alguns erros comuns. O corpo, gente, ele é feito para executar tarefas. Então, se a tarefa é fazer uma remada, ele vai tentar fazer da maneira mais correta, mais fácil, né? E não da maneira correta que você gostaria de fazer. Então, por exemplo, a remada. Eu tenho que inclinar e mexer só o quadril. Eu não mexo a minha coluna, certo? Segundo, eu vou fazer o movimento mantendo a cabeça no prolongamento da coluna. Não vou olhar para baixo, não vou olhar para o espelho para ver se eu estou correto, não vou olhar para o lado do espelho. Tudo isso tira a minha postura correta. Você percebe que quando você olha para o espelho para o lado ou para cima, você não consegue construir os seus músculos paravertebrais. E os músculos paravertebrais, eles são importantes para sustentar a sua coluna. Então, o espelho não é uma boa maneira de você corrigir a sua técnica. O responsável para corrigir a sua técnica ou é o professor que está ali no salão, ou é o seu personal trainer, ou é o seu personal online, onde você vai mandar um vídeo do exercício para ele e ele vai fazer as devidas correções para que você execute o exercício com a técnica correta. Certo? Agora, o terceiro ponto é a intensidade que você faz o exercício. Ou seja, o professor chegou lá, pode ser qualquer série, tá? E ele passou, por exemplo, 3 séries onde você vai fazer de 8 a 12 repetições. Quando você tem uma janela de repetições abertas, o que isso quer dizer? Que você deve fazer entre 8 e 12 repetições. Porém, você vai colocar uma carga para que você não passe de 12 repetições. E essas 12 repetições eu não devo passar na primeira, professor? Não. Como é que funciona? Eu vou pegar um exemplo que fica mais fácil de vocês visualizarem aqui. Imagina que eu tenho que fazer o rosca direta. E eu vou fazer a primeira série. E eu executei com a técnica correta e a velocidade de execução 12 repetições. Descansei 1 minuto. Vou para a segunda série. Executo de novo 12 repetições. Acabou. Vou para a terceira série. O que eu vou fazer? Eu vou tentar executar o máximo de repetições que eu conseguir, mesmo que passe
de 12 repetições. E eu já vou explicar por quê. Imagina que você está na sua terceira série, pode ser de bíceps, pode ser de leg press, pode ser de agachamento, pode ser de qualquer exercício. Você vai pegar, não importa o número que tiver lá na sua ficha, se é 8 repetições, se é 10, se é 12, se é 15. Você vai pegar e você vai começar a executar. E você só vai parar quando você tiver a falha concêntrica. O que é falha concêntrica? É quando eu tento executar, ou eu perco a técnica, ou eu não consigo executar o movimento. Aí, neste ponto, eu cheguei à falha concêntrica. Imagina que eu deveria fazer 8 repetições. E a minha falha concêntrica na terceira série ocorreu na 15ª repetição. Isso quer dizer o quê? Que o peso que eu estou usando para fazer aquele exercício é muito pequeno. Então, na próxima série, eu devo aumentar o meu peso para que eu consiga estimular o meu músculo da melhor maneira possível para que ele responda queimando mais calorias, aumentando a massa muscular e dessa maneira eu aumento a definição e a queima de gordura. E se ao contrário acontecer, professor? E se eu tiver que fazer 8 repetições e na terceira série eu fiz apenas 4 repetições? Eu já falhei antes. Aí você vai diminuir um pouquinho o peso para você manter a sua série dentro daquelas repetições que o professor indicou para você. Essa é uma das grandes razões de as pessoas não alcançarem o resultado. Elas treinarem numa intensidade abaixo do que deveriam treinar. Se todo treino você estiver treinando na intensidade correta, com o peso correto para cada exercício, a sua evolução será muito mais rápida do que se você ficar fazendo simplesmente lá o mesmo exercício com o mesmo peso o resto da vida. Aí não adianta nada o professor mudar a série, mudar exercício, o professor fazer drop set, biset, exaustão, porque você continua com o mesmo peso. E o peso, ele tem que ir aumentando. Por exemplo, de quanto em quanto tempo eu devo aumentar o peso? Se você estiver trabalhando com o peso correto para cada exercício, onde você atinge a falha concêntrica na última série, dentro daquela faixa de repetições que o professor te indicou, você deve aumentar o peso a cada 4 treinos. Então, se você faz o mesmo músculo 2 vezes na semana, a cada 2 semanas é hora de você aumentar um pouquinho o peso, certo? Então, atingir a falha concêntrica na última série de todos os exercícios é importantíssimo. Professor, por que eu não preciso atingir a falha concêntrica na primeira série? Porque vai depender do quarto fator que eu vou falar depois agora, que é o tempo de descanso. Veja, se eu vou pegar um número justo aqui, tá? Se eu tenho lá para fazer de 10 a 12 repetições no agachamento, e eu tenho apenas 1 minuto de descanso, e na primeira série eu já atingi a falha concêntrica, ou seja, eu estou fazendo o agachamento, e quando chegou no 12 repetições eu já precisei de ajuda para subir, e eu guardei a barra. Com 1 minuto de descanso, você não vai ter tempo suficiente para o seu corpo se reorganizar, por assim dizer, para que você consiga fazer a segunda série e atingir as 10 às 12 repetições. Então o tempo de descanso, ele determina o tipo de trabalho fisiológico que você está fazendo. Por isso que, se eu tenho só 1 minuto de descanso, eu vou fazer pesado a primeira série, a segunda vai ser mais pesado e na terceira que eu tenho que atingir entre 10 e 12 repetições. Desta forma, você vai estar
tendo também outro fator importante, que é o volume de treino. Porque se eu fizer muito forte a primeira série, tipo, já alcançar a falha concêntrica na primeira série, eu não consigo fazer um volume grande de treino. Tudo bem que, para iniciantes, pessoas que estão começando a atividade física, o volume não é tão importante, e sim a intensidade. Mas conforme você vai treinando, você já está 3 meses treinando, 6 meses treinando, 9 meses, 1 ano, você precisa aumentar o volume, porque isso vai determinar o seu resultado. Então, o tempo de descanso, pessoal, não é um tempo para você conversar, não é um tempo para você ver mensagem no WhatsApp, não é para você colocar postagem no Instagram. É para você descansar, recuperar, respirar e fazer a outra série da melhor forma que você puder. É para isso que serve o tempo de descanso. Por quê? Quanto mais peso eu pego, mais eu preciso de tempo de descanso. Por exemplo, se eu for fazer uma série de 4 a 6 repetições, eu vou precisar de 2 a 3 minutos para fazer uma próxima série. Se eu for fazer entre 8 e 12 repetições, o descanso fica entre 1 e 2 minutos. E se eu for fazer de 15 a 30 repetições, você pode descansar entre 30 e 1 minuto. Ok? Se vocês aplicarem esses 4 princípios, que é continuidade, ter uma técnica perfeita, fazer todas as execuções, ou seja, a última série de cada exercício, você levar a falha concêntrica, e você respeitar o seu tempo de descanso entre as séries, com toda a certeza, você vai acelerar o seu resultado em 2 vezes. Ou seja, você vai alcançar o emagrecimento e a definição 2 vezes mais rápido do que você poderia alcançar se não tivesse seguindo esses 4 princípios fundamentais do treinamento. Espero que você tenha gostado da live ou do vídeo que você está vendo no YouTube. E se você gostou, deixe o seu comentário aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para que no próximo dia você possa receber os conteúdos mais recentes. Um forte abraço e até a nossa próxima live.